Mais uma vez estamos aqui, dê o seu like, faça a sua inscrição e vamos meditar na palavra de Deus, vamos apreciar a palavra de Deus como ela deve ser. O nosso tema hoje é sobre as experiências com Deus. Nós temos que ter experiências com Deus. E como é viver plenamente, não é, a aventura de conhecer e fazer a vontade de Deus. Nesse sentido, a primeira coisa que tem que acontecer é o amor, ele tem que ser real e pessoal. Eu não posso fingir amar a Deus. Se eu quero ter uma experiência com Deus, uma grande experiência, uma experiência forte, o meu amor para com Ele tem que ser real. O amor não pode ser fingido. Um relacionamento de amor com Deus é uma ocorrência entre dois seres reais. Nós temos que lembrar que Deus é um ser real. Ele não é um ser abstrato. Deus, ele é real. E como é que nós vamos conhecer a Deus? Já que ele é real. Ainda que ele não está na nossa dimensão, ainda que nós vivemos em dimensões diferentes de Deus, nem por isso ele deixa de ser real. Porque ele visita a nossa dimensão, ou seja, Deus visita o homem. O conhecimento real de Deus, ele vem através da experiência, quando ele se revela para mim e para você. Sempre foi assim. Deus se revelou para Adão, Deus se revelou para Moisés, para Abraão. Deus vem se revelando ao homem através da história, dos tempos, e continua se revelando. Por quê? Porque Deus quer um relacionamento pessoal, um relacionamento íntimo com o homem. Quando o homem conhece a Deus pelo seu nome, isso quer dizer que o homem teve uma grande experiência pessoal da sua presença. Moisés, quando disse a Deus, perguntou a Deus, quando me perguntarem quem me enviou, o que eu vou dizer? Deus disse para ele, diga que o Eu Sou te enviou. Um nome poderoso. E é nesse sentido, nós conhecemos a Deus através dos seus nomes. E quais são os nomes de Deus? Em cada contexto da história, nós vemos Deus se apresentando com um nome diferente. Por exemplo, em Gênesis 22, do capítulo 22, verso 1 ao 18, ele diz que o Senhor proverá. Esse é o nome dele. Depende da situação, depende do contexto, porque Deus, não é que Deus mude, Deus não muda, mas Deus tem a solução do problema.
E ele tem a solução do problema para cada época, para cada tempo. Em Êxodo 17, do verso 8 ao 15, ele é chamado: o Senhor é a minha bandeira. Em Êxodo 3, verso 13, eu sou o que sou. Coisa linda. Em Jeremias 8, verso 18, ele é chamado o Consolador na tristeza. Em Jó 16, verso 20, ele é chamado de meu amigo. Em Oséias 11, verso 9, ele é chamado santo no meio de ti. Em Éfeso 2, verso 14, ele é chamado de a nossa paz. Portanto, Deus se revela com um propósito, claro, de acordo com o tempo e o contexto, de acordo com a necessidade. Ele não vai ficar se revelando à torta e à direita por aí, a Bangu, como diz, não é? Não, ele não vai Uma pesquisa mostrou o seguinte: se apresentar sem propósito. Ele não vai. Precisa ter propósito, objetivo. Então, quando nós nos concentramos a nossa atenção no nome de Deus, nós concentramos a atenção no próprio Deus, né? Quando nós conhecemos uma pessoa, a primeira coisa que nós perguntamos é o seu nome. Aí nós identificamos a pessoa com aquele nome. E aí nós relacionamos aquele nome àquela pessoa. Com Deus é a mesma coisa. Nós conhecemos o seu nome, conhecemos Deus através dos seus nomes em suas épocas, para que possamos nos concentrar no próprio Deus. Quando nós conhecemos o nome de Deus, nós também passamos a conhecer, e temos que conhecer mais profundamente, a natureza de Deus. Primeira carta de João, capítulo 4, versos 7 e 8. Então veja, existem 3 aspectos fundamentais da natureza de Deus. Primeiro, Deus é amor, ou seja, sua vontade é sempre melhor do que qualquer outra. Em segundo lugar, Deus é conhecedor de todas as coisas. Ou seja, sua direção está sempre correta. Seu caminho está sempre correto. Em 3, o terceiro aspecto da sua natureza é que Deus é todo-poderoso. Então ele pode capacitá-lo a realizar a sua vontade. Só ele pode fazer isso. Então, vamos ver. Sua vontade é sempre melhor. De acordo com a primeira carta de João, capítulo 4, verso 16. Deus é amor. Ele é a essência do amor. A sua natureza é amorosa. Até mesmo a sua disciplina sempre é baseada no amor. Hebreus, capítulo 12, verso 6. Quando ele disciplina os seus, ele disciplina com amor.
Então não importa as circunstâncias, jamais devemos olhar para elas a não ser através da cruz de Cristo, pois ela representa o amor imutável de Deus, ou seja, o amor que não muda, o amor que está sempre à nossa disposição, a serviço daqueles que o temem. Então, nunca permita que seu coração questione o amor de Deus. Nunca faça isso. Se você realmente crê que Deus é amor, também aceitará o fato de que sua vontade é sempre melhor. Deuteronômio, capítulo 10, do verso 12 ao 13. Também verso 32, 46, verso 47. A vontade de Deus é sempre melhor. Os caminhos do Senhor são sempre melhores. E aí, nós temos os propósitos dos mandamentos de Deus. Os mandamentos, eles não foram dados à revelia. Eles têm os seus propósitos, os seus objetivos. Então, quando Deus dá um mandamento, Ele está tentando proteger e preservar você dos campos minados. Está protegendo a igreja, protegendo o seu povo contra o inimigo, das armadilhas do inimigo. Os mandamentos, eles foram feitos para dirigir você e eu ao melhorar nossa vida. Porém, você não o obedecerá caso não creia, nem confie nele plenamente. Você tem que crer no mandamento, você tem que aceitar o mandamento. Entende? Deus, Ele é conhecedor de todas as coisas. Então ninguém consegue enganar a Deus. Às vezes as pessoas pensam que pode enganar a Deus. Não podem. Quantas opções Deus terá que te dar para que você tenha a certeza? Quantas opções? Quantas vezes Deus vai ter que falar com você para que você tenha certeza que Ele é Deus, que Ele é o único Deus? E sempre que Deus te der a direção, essa direção estará correta. Não deve ser questionada. Porque se você questionar a Deus, você terá um grande prejuízo. Porque Deus, ele pode realizar qualquer coisa que estiver dentro do seu propósito. E aí muita gente se engana, achando que os seus próprios propósitos são os de Deus, e não são. Existe até um jargão nas igrejas que diz assim: Deus sonha os seus sonhos. Deus não sonha os seus sonhos. Isso é uma grande falácia, é um grande engodo, porque Deus, ele não vai sonhar os seus sonhos, simplesmente porque Ele é Deus. Ele já tem os seus propósitos, os seus objetivos, e Ele já traçou um plano, e Ele está em plena execução com esse plano. Portanto, somos nós que temos que nos encaixar nos planos de Deus, e não Ele que vai se encaixar aos nossos.
Portanto, quando você escuta nas igrejas, irmão, sonhe, porque Deus sonha com você. Os seus sonhos são os sonhos de Deus. São não. Isso é uma grande mentira. Isaías 46, verso 10. Tem que estar dentro do propósito de Deus. Tem que estar dentro do plano de Deus. Tem que estar dentro dos objetivos de Deus. E não dos nossos. Não é a criatura que diz para o Criador o que fazer. Mas é sim o Criador que diz para a criatura. Então, dessa forma, se você estiver dentro do propósito de Deus, Ele mesmo capacitará para fazê-lo, para realizar esta obra, aquilo para o qual você foi chamado. Então, quando a sua vida estiver no meio da atividade de Deus, Ele começará a organizar muitas das suas ideias. Aí sim, dessa forma, Ele vai realmente fazer aquilo que estiver dentro do propósito dele, e ele vai te capacitar para realizar a obra. Então é isso que acontece. Mas para isso você tem que ter experiência com Deus. Experiência pessoal com Ele. Amém?